Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha sogra quer que eu dê a ela minha herança ou ela contará ao meu marido meu segredo sujo. Olá! Tentei ignorar isso e buscar desculpas para justificar o comportamento dela, mas está chegando a um ponto em que sinto que estão tirando sarro de mim. Conheci Max na universidade, como muitas pessoas conhecem seus maridos ou esposas. Não fizemos curso juntos porque ele estava no último ano e eu apenas começando, mas nos demos bem desde o primeiro momento em que nos conhecemos, embora tenha sido bastante constrangedor, se devo dizer. Eu estava atrasada para minha primeira aula e na pressa, tropecei em uma pedra solta e caí bem na frente de Max. No entanto, ele levou com humor, fez algumas brincadeiras e depois me convidou para tomar um café. Não foi difícil me apaixonar por ele porque ele era encantador, embora sua aparência também ajudasse. Mesmo que ele tenha se formado antes de mim, a distância não nos separou. Ele me visitava com frequência e eu ia para a casa dele durante as férias. Já estávamos prontos para dar o próximo passo no relacionamento quando, no dia da minha formatura, ele me pediu em casamento. Ele veio para estar comigo no meu último dia de universidade, e eu disse sim. Naquele Natal, ele me levou para conhecer sua família. Conheci sua mãe, seu pai e seus 3 irmãos. Todos foram gentis, exceto sua mãe, que parecia um pouco reservada comigo. Sei que muitas pessoas têm problemas com suas sogras, então isso não é nada novo, mas essa sogra tinha suas próprias peculiaridades. Em vez de simplesmente ser reservada, ela parecia me submeter a 1 milhão de testes. Uso a palavra testes porque, na época, não conseguia compreender suas exigências absurdas. Só podia supor que ela queria ter certeza de que eu era adequada para o filho dela. 3 meses depois de Max me pedir em casamento, trocamos votos que nos uniram como marido e mulher na igreja dos meus pais. Nos mudamos para uma casa a 2 quadras da casa dos pais dele. Tudo era perfeito, pelo menos até que sua mãe retomou suas exigências. De repente, comecei a receber ligações dela pedindo que eu buscasse algo ou fosse à sua casa para ajudá-la a preparar um jantar para suas amigas. Claro que ela não precisava da minha ajuda, precisava que eu fizesse tudo enquanto ela se preparava ou ficava no telefone fofocando com outras pessoas. Depois, ela começou a deixar as roupas sujas dela e do marido na nossa casa para que eu as lavasse. Nunca importava se eu estava ocupada. Toda vez que aparecia com suas demandas irritantes dizia, você faria isso pela sua sogra, não é? Não pode ser tão egoísta a ponto de se recusar a ajudar a mãe do seu marido, não é? E antes que eu pudesse responder, acrescentava, meu filho nunca se casaria com uma mulher que virasse as costas para a família. Fiz isso apenas algumas vezes, mas quando percebi que as intenções da minha sogra eram me manipular para ser basicamente sua empregada, disse que ela poderia fazer sozinha ou me pagar por isso. Com o tempo, ela elevou as exigências pedindo dinheiro, apenas um pouco para ajudar sua querida sogra. Contei para Max, e ele disse que daria dinheiro a ela se ela precisasse, mas que eu não deveria dar, o que eu não ia fazer. Só queria que ele soubesse que sua mãe precisava de dinheiro. As coisas pioraram há alguns dias, quando recebi a notícia de que meu avô materno, Jack, havia falecido e me deixado uma herança considerável. Por considerável, quero dizer milhares de dólares. Sendo sua única neta, eu também era sua favorita. A quantia nos surpreendeu tanto a mim quanto a Max, e não conseguimos guardar segredo. Quando fomos à casa dos pais dele para jantar em família, há 2 dias, compartilhamos a notícia com entusiasmo. Todos ficaram emocionados por nós e conversamos sobre como isso seria de grande ajuda para a família que Max e eu estamos formando. Mal sabíamos que sua mãe tinha outros planos. No dia seguinte, após compartilhar a notícia, ela veio à nossa casa e exigiu que eu cedesse a herança a ela se quisesse que fossemos amigas. Recusei porque não estava interessada em sua amizade, muito menos em comprá-la. Então ela ameaçou revelar meu segredo a Max. Não tenho segredos, mas fiquei curiosa para saber o que ela achava que poderia revelar para me obrigar a dar o dinheiro. No entanto, ela estava muito séria, como se estivesse falando sério e não fosse apenas uma ameaça sem fundamento. Perguntei qual era esse segredo, mas ela apenas disse que se eu quisesse descobrir, bastava não dar o dinheiro e todos ficariam sabendo. Max e eu sempre fomos abertos e honestos um com o outro. Nunca escondi nada dele, então não sei do que ela está falando. Conversei com Max, e ele também não sabe a que ela se refere. Ele acredita que deve ser apenas mais uma das exigências estúpidas dela, mas conhecendo sua mãe, não sei até onde ela pode ir para manipular e mentir. Percebo que meu medo, caso isso aconteça, é que Max possa acreditar nela em vez de em mim. Ele poderia escolhê-la em vez de mim. Ele sabe da ameaça de sua mãe e me disse para não dar importância, dizendo que ela é apenas uma pessoa idosa entediada. Talvez eu esteja pensando demais nisso e meu marido tenha razão, mas ao mesmo tempo estou chateada por ela ter feito esse pedido absurdo.
Quero dizer, ela poderia distorcer as coisas, tirá-las de contexto e fazer parecer que eu fiz algo errado. Não seria a primeira história que leio neste subreddit onde algo assim acontece. Atualização 1. Olá. Faz 3 dias desde que compartilhei o problema entre minha sogra e eu. Tenho vivido com um pouco de medo nesse tempo, porque li muitos dos seus comentários com experiências pessoais, algumas em que as sogras destruíram casamentos com mentiras, conseguindo convencer os maridos ou esposas. Parece que minha sogra não é a única sogra que está um pouco fora da realidade. Mas voltando à minha sogra, quando não dei uma resposta imediata, ela começou a vir à minha casa todos os dias para reiterar sua ameaça. Aparecia sem avisar e exigia a herança, ou então contaria tudo a Max. Contei a Max que ela continuava fazendo essas demandas ridículas, e ele disse que resolveria isso. Ele ligou para ela, mas ela apenas dizia que estava passando para cumprimentar e que não estava me ameaçando. Então, esta manhã, quando ela voltou a aparecer na minha porta, decidi me posicionar. Disse a ela que não havia nenhum segredo, senão ela já teria contado. Portanto, não haveria nenhuma herança para ela, não importava qual bobagem ela quisesse dizer. Ela ficou tão furiosa que achei que fosse explodir ali mesmo, e que todo esse problema terminaria com uma combustão espontânea. Ela me disse que eu tinha até o dia de ação de graças para entregar a herança. Depois, enquanto saía de casa batendo a porta, me xingou de tudo. A parte boa é que desta vez eu estava gravando tudo com meu celular, para depois mostrar a Max quando ele voltasse. Isso não só servirá para que Max veja como sua mãe realmente é, mas para que toda a família saiba. Então, se ela quiser revelar meu segredo, entre aspas, na frente da família, suas ameaças e confissões também serão exibidas. Pelo menos, se o Peru estiver seco este ano, sei que toda essa loucura da minha sogra vai tornar o dia de ação de graças inesquecível. Vamos agradecer a minha sogra por isso. Atualização 2. Olá, sou eu de novo, e tenho outra atualização para compartilhar. A primeira coisa que aprendi é que se algum dia eu perder meu trabalho, definitivamente não colocaria a investigação privada na minha lista de opções de carreira. Sou péssima para investigar. Esses dias tentei descobrir qual era o segredo que minha sogra estava usando contra mim, mas não tive muita sorte. Sei que poderia esperar que minha sogra se envergonhasse sozinha na frente de todos em alguns dias, mas eu queria saber antes, e sei que vocês também estão curiosos. Então fiz o meu melhor. Max ouviu toda a gravação e disse que se minha sogra quer fazer uma cena no jantar de ação de graças, bem, vamos dar a ela o que ela quer. Por sorte, quando estava prestes a desistir, meu esforço de investigação não foi totalmente em vão. Finalmente consegui descobrir exatamente o que minha sogra tem usado contra mim. Depois de tentar, sem sucesso, buscar e perguntar a pessoas que poderiam saber algo, decidi pressioná-la diretamente, dizendo que ela era uma mentirosa e que não sabia nada sobre mim. Convidei-a para vir à minha casa e disse diretamente que sabia que ela estava mentindo. Disse a ela que não tinha nenhum segredo, porque não há nada que Max não saiba sobre mim. Ela riu muito rápido e alto, e então fez a acusação de que tinha provas de que eu havia estado com outro homem. Afirmou que estava pronta para entregar essas provas a Max para que ele soubesse o tipo de mulher com quem se casou, uma infiel sem vergonha. Eu estava muito tranquila, porque sabia que não havia feito nada disso. Quando perguntei de onde ela havia tirado essas supostas provas, ela apenas disse que uma mulher como ela tinha seus truques e não ia revelá-los. Continuou dizendo que se eu continuasse rejeitando suas exigências, ela se certificaria de que todos soubessem sobre minha pequena indiscrição, e Max terminaria nosso casamento num piscar de olhos. Ela seguiu insistindo que eu deveria dar o dinheiro a ela, mas eu disse que se não havia provas, não havia nada que ela pudesse fazer contra mim. Nem mesmo com essas provas falsas eu daria o dinheiro. Mas pelo menos, queria que ela acreditasse que eu considerava sua história e mostrasse as provas. Teria sido mais divertido saber sobre elas para preparar ainda melhor o jantar de ação de graças, mas ela não quis me mostrar nada. Não acredito que ela tenha qualquer prova. Parece que ela está apenas tentando me intimidar para conseguir o que quer. Algo me diz que as coisas não vão sair como ela espera e que nós só vamos nos divertir às custas das suas besteiras. Pelo menos, não é de todo ruim ter uma sogra como ela. Atualização 3. Olá! Hoje foi o dia de ação de graças, e estou feliz em anunciar que tenho muito pelo que agradecer. Nos últimos dias minha sogra pensou que tinha vantagem, que eu ia me acovardar minutos antes de sua grande revelação, mas não o fiz. Na verdade, entrei no jogo dela porque estava achando tudo divertido demais. Era hilário vê-la acreditando que conseguiria alguma coisa. Acho que ela deve ter passado esses dias todos planejando como gastaria o meu dinheiro, então a decepção foi ainda maior para ela. Depois de tudo que me fez e da humilhação que planejou, ela merecia provar um pouco do próprio veneno.
Um dia antes do dia de ação de graças, ela me disse que, como eu me recusava a entrar na razão e fazer o necessário, ou seja, dar a ela minha herança, era melhor eu ter minhas malas prontas. Disse que depois do dia de ação de graças eu não estaria mais vivendo com seu filho e que todo mundo veria que tipo de mulher eu era. Não disse nada, apenas sorri, o que a deixou ainda mais furiosa. Ela saiu batendo a porta. Quando chegou a manhã do dia de ação de graças, eu estava quase tremendo de emoção, ansiosa para dar a ela um pouco de karma. Enquanto nos preparávamos para ir à casa dos pais de Max, conversei com ele que me tranquilizou. Disse que se eu ficasse tão ansiosa, acabaria estragando a surpresa para sua mãe. Ele me lançou um olhar tranquilo e me deu um beijo, dizendo que alguém precisava colocá-la no lugar. Ele sabe que ela já tentou coisas igualmente desprezíveis com seus irmãos, então, embora seja sua mãe, ele entende que ela precisa ser detida de uma vez por todas. E esta era uma boa oportunidade, porque a lição seria dada por ela mesma. Quando chegamos à casa dos pais de Max, seus irmãos já estavam lá. Ofereci ajuda à minha sogra na cozinha, mas ela recusou, mandando-me de volta para a sala de estar. Fui me juntar a Max, meu sogro e meus cunhados. Quando me sentei ao lado de Max, ele me lançou um olhar curioso, perguntando silenciosamente por que sua mãe havia me dispensado enquanto ria. Apenas ri de volta e disse que ela queria cuidar de tudo sozinha. Ambos rimos. Finalmente fomos chamados para a mesa. Depois que meu sogro cortou o peru, cada um começou a dizer pelo que estava grato. Meu sogro foi o primeiro, seguido pela minha sogra, que parecia mal conseguir conter o ódio. Ela fixou o olhar em mim e disse que estava grata porque estava prestes a revelar o tipo de pessoa com quem seu filho havia se casado, uma pessoa que era a definição do dicionário de traição e luxúria. Todos ficaram completamente imóveis. Max perguntou imediatamente o que ela queria dizer, porque parecia estar falando de sua esposa. Com um olhar triunfante, ela disse que eu o havia traído e que estava ali para abrir seus olhos para a verdade. Max respondeu, num tom sarcástico, como se estivesse surpreso, mas não estava. Então ela passou pela mesa fotos minhas com um homem que eu nunca tinha visto na vida, montadas para parecer que estávamos em uma situação íntima. Insistiu que eu não era uma esposa fiel. Max começou a rir até perceber que estava saindo do papel, então tentou olhar para as fotos com uma expressão confusa, dizendo, isso não pode ser minha querida esposa com outro homem. Que sacrilégio! Ele se virou para mim, de costas para sua mãe, e quase deixou escapar um sorriso. Em seguida me questionou, dizendo que eu havia sido uma esposa altiva e amorosa com outros homens, traindo assim o amor que juramos ao deus Baco. Neste ponto, ele nem estava tentando manter o papel, apenas dizia qualquer coisa que vinha à mente, o que tornava tudo ainda mais engraçado. Eu, pelo menos, tentei conter o riso e fingi estar ofendida, dizendo que não podia acreditar que ele estava acreditando na mãe em vez de em mim. Teria sido ótimo se eu pudesse ter lágrimas nos olhos naquele momento, mas minha atuação só ia até esse ponto, o que não era muito. Finalmente disse, acho que sua mãe esqueceu de mostrar a parte 2. Peguei o USB que havia levado comigo, liguei a televisão e coloquei as ameaças no volume máximo. Se os vizinhos podiam ouvir a adorável senhora dizendo aquelas coisas, melhor ainda. Me esforcei e criei uma imagem de fundo para o vídeo, em vez de deixá-lo com tela preta. Era uma montagem da cabeça da minha sogra no corpo de um peixe-boi tomando sol com a legenda, férias de verão. Não sei se ela ficou mais irritada com o áudio ou com a recriação das fotos de verão. Quando me virei para Max, ele já estava chorando de tanto rir. Lágrimas escorriam do rosto dele. Ele não sabia desse toque final no áudio, então também foi surpreendido pelas minhas habilidades de edição. Talvez minhas habilidades não sejam tão boas quanto as dela, mas meu marido adorou. Minha sogra tentou se defender, dizendo que o áudio poderia ser falso ou que eu havia feito cortes para parecer que ela estava dizendo aquilo, mas não estava. Para esclarecer, o áudio estava muito mais convincente do que a montagem dela de mim com outro homem. Então Max se recompôs, levantou-se de repente com o rosto endurecido pela raiva, se virou para sua mãe e me envolveu nos braços, como se estivesse me protegendo. Disse, agora de forma séria, que sabia desde o início o que ela ia fazer, embora, a esta altura, todos já tivessem percebido. Ele continuou, dizendo que esperava que ela não chegasse a este ponto ou que se retratasse, mas ela simplesmente insistiu, o que para ele, cruzou todos os limites possíveis. Mentir para o próprio filho com fotos editadas era o mais baixo que se podia esperar de alguém que chamamos de mãe. Enquanto nos preparávamos para sair, meu sogro nos deteve e disse que quem precisava ir embora era ela. Apontando para sua esposa, ordenou que ela arrumasse suas coisas e saísse da casa imediatamente. O jantar de ação de graças depois disso foi tranquilo. Conversamos um pouco sobre o que havia acontecido, mas, no geral, mudamos de assunto porque não queríamos arruinar o dia com o que minha sogra fez.
Tanto meu sogro quanto meus cunhados disseram que sabiam que minha sogra não estava bem da cabeça, mas não esperavam que chegasse a esse ponto. Max perguntou ao pai o que ele fará com sua mãe depois disso, porque em algum momento, ela terá que voltar para casa, mas ele ainda não sabe. Está cansado desses jogos e das coisas que ela sempre faz para tentar conseguir o que quer. Disse que não é a primeira vez que ela tenta algo assim, tanto com ele quanto com seus filhos. Ele não contou exatamente o que foram essas coisas, mas Max acha que tem uma ideia. Disse que ela havia melhorado nos últimos anos, já que não era tão intensa ou não chegava a esses extremos. Mas o que ela fez hoje o machucou muito. Se algo mais acontecer, com certeza contarei em outra atualização. Atualização 4. Olá! Algumas pessoas me perguntaram a que meu sogro se referia quando disse que não era a primeira vez que minha sogra tentava algo assim. Já adianto que ela nunca havia falsificado fotos antes, mas acredito que já fez coisas ainda piores. Antes de continuar, para quem está curioso, vou dizer que as fotos foram criadas pelo filho de uma amiga dela. Era óbvio que ela mesma não poderia ter feito isso, já que nunca a vi tocar em um computador. De qualquer forma, vou começar contando o que Max me disse sobre sua mãe, ao menos o que ele sabe, e depois compartilharei o que meu sogro revelou, algo que nem mesmo Max conhecia. Para começar, minha sogra tentou separar, e conseguiu, meu cunhado de sua namorada e minha cunhada de seu noivo. No caso do meu cunhado, isso aconteceu quando ele ainda morava com os pais. Ele estava namorando uma garota da escola e um dia, eles voltaram juntos para o quarto dele para passar o tempo. Lá, ela encontrou roupas íntimas de outra mulher. Com o tempo descobriram que foi minha sogra quem colocou as roupas lá, porque odiava a garota e não a queria por perto. Me pergunto de onde ela conseguiu aquela roupa íntima. Espero que não fosse dela mesma. Com minha cunhada, ela usou uma abordagem diferente. Começou a convidar os ex-namorados da minha cunhada para eventos familiares, justamente quando ela voltava para casa com seu noivo. Isso gerava conflitos entre eles até que finalmente terminaram o relacionamento e cancelaram o casamento. A única sorte da minha cunhada foi que ainda faltavam meses para o casamento, então não tinham gastado muito dinheiro. Provavelmente isso não foi a única coisa que desgastou o relacionamento, mas o fato de minha sogra fazer essas coisas para arruinar a relação da própria filha já é algo terrível. Por isso Max estava de acordo com nosso plano no jantar de ação de graças, porque sabia o quão má ela podia ser e queria dar uma lição. Quando falou com ela pela primeira vez, quis dar a oportunidade de ela se retratar antes de tentar algo contra ele. Mas como sabemos, ela não voltou atrás, e isso terminou como terminou. No entanto, o pior foi o que ela fez ao meu sogro. Ou pelo menos, pelo modo como ele contou, parece que foi ele quem mais sofreu. Meu sogro serviu na marinha quando era jovem e fez amizade com alguém com quem compartilhou tudo. Eles foram destacados juntos para várias partes do mundo e tinham um vínculo mais forte do que uma amizade comum por tudo que passaram juntos. Minha sogra, no entanto, tinha ciúmes desse amigo, a ponto de se irritar com as noites de pôquer ou as partidas de golfe que eles jogavam juntos. Não é como se meu sogro saísse para bares em busca de mulheres. Eles eram apenas bons amigos se divertindo de forma saudável. Mas minha sogra sentia que precisava fazer algo a respeito. Ela não suportava que o marido tivesse um amigo. Então fez o amigo acreditar que meu sogro havia tido um caso com sua esposa. Dessa vez, ela usou novamente a tática da roupa íntima, no caso do meu sogro, deixando-a na casa do amigo durante um jantar. Além disso, mostrou capturas falsas de mensagens que supostamente tinham trocado. O amigo do meu sogro perguntou se aquela roupa íntima era dele, e ele confirmou, perguntando por que estava na casa dele. O amigo explicou que a encontrou debaixo da cama e que também sabia sobre os encontros com sua esposa. Meu sogro achou que era uma brincadeira, já que eram amigos há muito tempo e costumavam brincar. Mas não era uma piada. O amigo acreditou em todas as provas que minha sogra fabricou. O amigo nunca revelou que foi minha sogra quem contou sobre a suposta infidelidade porque, apesar de tudo, ele havia perdoado sua esposa e queria tentar reconstruir o casamento. Se ele revelasse, talvez o casamento não tivesse essa chance. Assim, agradeceu ao meu sogro por não revelar a fonte das provas. Finalmente minha sogra conseguiu que meu sogro perdesse seu melhor amigo e ainda destruiu um casamento. O amigo do meu sogro se mudou pouco depois de pedir o divórcio à esposa, e foi isso. Mais tarde, meu sogro descobriu toda a verdade, ao mesmo tempo em que soube do que ela havia feito ao filho e à namorada. Mas já era tarde demais. O amigo havia se mudado fazia anos, e embora tenham esclarecido as coisas, ele não voltou à cidade. Já tinha sua vida estabelecida em outro lugar e não queria mais contato com meu sogro, já que a esposa dele havia sido a causa da ruína de seu casamento. Depois de descobrir tudo isso, meu sogro e minha sogra fizeram terapia de casal. Minha sogra também começou terapia individual, o que ajudou por um tempo.
Meu sogro acredita que ela melhorou ou, pelo menos, não tentou algo assim por muito tempo. Até agora. Por isso, meu sogro estava tão furioso com ela. Max também descobriu tudo isso agora, já que não morava com eles na época e achava que o amigo do pai havia simplesmente se mudado após o divórcio, sem conhecer os motivos. Muito menos que sua mãe era a culpada de tudo. Meu marido está ainda mais bravo com sua mãe e disse que se soubesse disso antes, teria pensado em algo pior do que apenas uma brincadeira. Meu sogro acredita que o divórcio é a melhor opção, já que a terapia não foi suficiente. Max apoia o pai, assim como seus irmãos. Até mesmo o irmão que não foi diretamente afetado por minha sogra está do lado do pai. Minha sogra voltou para casa após o dia de ação de graças, depois de passar alguns dias em um motel, mas eles têm dormido em quartos separados. Meu sogro tem passado muito tempo em nossa casa ou na casa dos meus cunhados, porque não aguenta ficar muito tempo perto dela. Minha sogra pede desculpas sempre que pode, mas ele disse que este é seu limite. Oferecemos a ele para ficar em nossa casa, assim como meus cunhados, mas ele não quer deixar sua casa. Parece decidido a se divorciar. Só falta ele dar o primeiro passo e entrar em contato com um advogado. Atualização 5. Olá, meu sogro já está oficialmente divorciado, e organizamos uma festa quando isso se concretizou. Queríamos levantar o ânimo dele depois de tudo o que passou, porque minha sogra não facilitou as coisas durante o processo. Não foi uma festa do tipo, que bom nos livramos da minha sogra, mas sim um gesto para apoiar meu sogro. É difícil acreditar que já se passou mais de um ano desde o jantar de ação de graças. Pelo menos o deste ano foi tranquilo, sem imagens editadas, já que minha sogra não estava presente. Mesmo assim, Max não fala com a mãe desde aquele incidente, e acredito que seus irmãos também não. Pelo menos eles não mencionam ela quando nos reunimos, nem quando conversam com Max. Meu sogro viajou para se reencontrar com seu antigo amigo, e as coisas entre eles correram bem. Parece que estou falando de um casal, mas é assim que os melhores amigos são. O amigo dele está mais disposto a retomar a amizade agora que minha sogra não está mais por perto. Além disso, agora eles têm algo em comum para conversar enquanto caminham e jogam golfe, o quanto odeiam minha sogra. Não posso contar nada sobre minha sogra que não tenha sabido de forma indireta por outras pessoas, e como ninguém fala dela, basicamente não há nada a dizer. Mas posso afirmar que ela provavelmente não está feliz após o divórcio. Não é porque ficou sem dinheiro ou porque queria ficar com a casa, mas porque não queria perder meu sogro. Ela sempre foi muito territorial, tanto com ele quanto com seus filhos. Agora que perdeu ambos, só posso imaginar o quão miserável deve estar. Mas como diz meu marido, ela brincou muito tempo com um vespeiro e agora começou a sentir as ferroadas. Espero que todos estejam bem em suas vidas e que não tenham uma sogra tão psicótica como a minha. E se tiverem, não tenham medo de enfrentá-la. Às vezes, isso desencadeia todo o karma que esteve acumulado por anos. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha família me forçou a cuidar dos filhos deles todo Natal, enquanto eles comemoravam e se divertiam. Mas no ano passado eu disse que chega. Minha irmã mais velha ofereceu-me um castigo. Olá, meu nome é Ruby, e eu cheguei a este mundo como um aparente pós-pensamento 12 anos depois da minha irmã mais velha, Sarah, e 10 anos depois de Emma. Quando comecei a formar minhas primeiras memórias coerentes, elas já estavam mergulhadas na adolescência, mais interessadas em garotos e maquiagem do que em brincar com a irmãzinha. Nossa casa, em um subúrbio de Minnesota, era sempre preenchida pelos ecos do orgulho dos meus pais pelas minhas irmãs mais velhas. Sarah tirou nota máxima de novo. Eles anunciavam radiantes durante o jantar. Emma entrou para o time de líderes de torcida, anunciavam a quem quisesse ouvir. Eu ficava ali, empurrando ervilhas no prato, sentindo-me como uma sombra na minha própria casa. Lembro-me do dia em que Sarah trouxe o primeiro namorado para casa. Ela tinha 16 anos, eu, apenas 4. Espiava entre os trilhos da escada enquanto aquele garoto alto, de cabelo espetado, cumprimentava nosso pai com um aperto de mão nervoso. Emma não ficou muito atrás, começou a namorar aos 15. Ambas eram tão lindas, tão confiantes, tão tudo que eu ainda não era. Ruby, termine seu dever de casa, dizia minha mãe mal olhando para mim, enquanto ajudava Sarah a escolher vestidos de baile ou discutia com Emma sobre inscrições para a faculdade. Aprendi cedo a ser autossuficiente, a fazer minhas coisas, a não precisar da atenção que parecia estar permanentemente focada nas conquistas das minhas irmãs. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe entrou na cozinha animada. Você ouviu? Sarah foi aceita na Northwestern. A notícia foi seguida por panquecas comemorativas, enquanto eu permanecia no meu lugar habitual, invisível como sempre. 2 anos depois, Emma saiu para a faculdade.
De repente fiquei sozinha em uma casa que parecia ao mesmo tempo vazia e cheia demais da presença delas, que ainda pairava. Os quartos delas se tornaram santuários de suas vidas passadas, troféus, fotos e memórias preservados exatamente como deixaram. Enquanto isso, fui esculpindo meu próprio espaço, aprendendo a encontrar conforto na solidão e tentando não me importar quando todas as conversas, de alguma forma, giravam em torno das minhas incríveis irmãs mais velhas. O ponto de virada veio quando eu tinha 15 anos. Sarah, agora casada e morando na mesma cidade, teve seu primeiro filho, um menino chamado Tyler. Ainda me lembro do dia em que ela o trouxe do hospital para casa. Todos estavam maravilhados e emocionados. Meus pais praticamente flutuavam de alegria ao se tornarem avós. Você será uma tia maravilhosa, minha mãe disse, apertando meu ombro. Olhando para trás, percebo que foi naquele momento que tudo começou a mudar, embora eu não pudesse prever isso na época. No início, eu estava genuinamente animada por ser tia. Tyler era adorável, e eu adorava fazer caretas para ele enquanto Sarah e minha mãe conversavam tomando café. Mas essa dinâmica mudou mais rápido do que eu poderia imaginar. Começou com um pedido que parecia inocente em um sábado de manhã. Ruby, você pode cuidar do Tyler por algumas horas? Preciso muito fazer umas compras, Sarah pediu, já colocando a bolsa no ombro. Antes que eu pudesse responder, ela colocou Tyler nos meus braços e saiu pela porta. Obrigada, mana, você é a melhor. Isso virou o novo normal. Todo fim de semana, Sarah aparecia na casa dos meus pais, deixava Tyler comigo e desaparecia por horas. Às vezes era para fazer compras, outras para almoçar com as amigas ou para um dia no spa, sempre sob o pretexto de precisar de um tempo para si mesma. Isso não é justo, reclamei com minha mãe, depois que Sarah ficou fora por 5 horas. Eu tinha planos de ir ao shopping com a Jenny hoje. Minha mãe mal levantou os olhos da revista. Família ajuda a família, Ruby. Sua irmã precisa desse tempo para ela mesma. Você vai entender quando for mãe. Eu tinha 16 anos quando Emma anunciou que estava grávida. É uma menina, ela gritou, animada durante o jantar em família. Enquanto todos comemoravam, eu sentia um nó se formando no estômago. E como eu temia quando a pequena Sophie nasceu, a história se repetiu com força total. Agora, meus fins de semana eram um circo de cuidar de Tyler, de 3 anos, e da bebê Sophie. Tente ajudar uma criança a construir torres de blocos enquanto tenta acalmar um bebê chorando. Não é tão divertido quanto parece. E fazer lição de casa? Esqueça, a menos que os dois tirassem um cochilo ao mesmo tempo, o que raramente acontecia. Jason me chamou para ir ao cinema hoje à noite, eu disse ao meu pai em um sábado, enquanto balançava Sophie no colo e tentava impedir Tyler de colorir a mesa de café em vez do livro de colorir. Bem, você deveria ter pensado nisso antes de aceitar cuidar das crianças, ele respondeu. Eu nunca aceitei. Ninguém nunca me pergunta. A frustração na minha voz fez Sophie começar a chorar. Baixe a voz. Você está assustando o bebê, minha mãe ralhou da cozinha. E pare de ser egoísta. Suas irmãs precisam desse apoio. Passei a dedicar meu tempo livre na biblioteca da escola pesquisando faculdades. Não qualquer faculdade, mas as mais distantes de casa possível. Mergulhei nos estudos, sabendo que boas notas eram meu passaporte para a liberdade. Cada ano no boletim era um passo mais perto de escapar. Quando minha carta de aceitação de Berkeley chegou, incluindo uma bolsa parcial, senti que finalmente podia respirar. Mas minha família tinha outros planos. A faculdade comunitária daqui tem um ótimo programa de negócios, Sarah sugeriu, durante o que eles chamavam de conselho de família, mas que eu chamava de intervenção. Você poderia morar em casa e economizar dinheiro. E ainda ajudar com as crianças, Emma acrescentou, como se isso fosse um argumento convincente. Olhei ao redor da sala de estar, encarando os rostos esperançosos. Minha mãe e meu pai, Sarah, Emma e a vovó Rose, que tinha permanecido incomumente quieta durante toda a discussão. Na verdade, a voz de vovó Rose cortou a tensão como uma faca. Eu acho que Berkeley é perfeito para Ruby. Todos se viraram para encará-la. Aquele programa é exatamente o que ela precisa para sua futura carreira. E o fundo de educação do seu avô ajudará a cobrir o que a bolsa não cobre. Eu poderia tê-la abraçado naquele momento. O conselho de família terminou com meus pais e irmãs lançando olhares desapontados na minha direção, mas eu não me importava. Pela primeira vez em anos, senti que podia ver meu futuro claramente, e ele não envolvia ser a babá gratuita de ninguém. A vida universitária era tudo o que eu sonhei e muito mais. Meu dormitório tornou-se meu santuário. Meus colegas de classe se tornaram verdadeiros amigos. E pela primeira vez em anos, meus fins de semana eram só meus. Sem bebês chorando, sem crianças com dedos grudentos, apenas eu e minhas escolhas. Mas não dá para escapar completamente das obrigações familiares, especialmente durante os feriados. Eu tentava visitar o mínimo possível, mas Ação de Graças e Natal eram inegociáveis.
Minha mãe ligava semanas antes com a voz carregada de expectativa. Todo mundo está perguntando de você, Ruby. As crianças sentem falta da tia. No primeiro Natal depois que comecei a faculdade, voltei para casa em meio ao caos absoluto. Sarah agora tinha 2 filhos, Tyler e seu novo irmãozinho, Luke, enquanto Emma havia acrescentado Max à sua família, junto com Sophie. Mas isso era só o começo. Ruby, tia Janete gritou no momento em que entrei pela porta, imediatamente empurrando seus gêmeos de 5 anos na minha direção. As crianças estavam perguntando por você. Não estavam, pensei. Eles mal sabem quem eu sou. Mas antes que eu pudesse protestar, a filha de 7 anos da prima Raquel se agarrou à minha perna, seguida pelo filho de 9 anos e pela filha de 6 anos do primo Mike. Ruby, querida, minha mãe chamou da cozinha, quase invisível atrás de uma pilha de pratos. Por que você não leva as crianças para o seu quarto? Eu levo alguns lanches depois. E assim acabei guiando 8 crianças escada acima, sentindo-me mais como um cão pastor do que uma universitária. Meu antigo quarto virou um campo de batalha. Brinquedos por toda parte, sucos derramados na minha colcha de infância, marcas de giz de cera aparecendo misteriosamente nas paredes. Horas se passaram. Meu estômago roncava enquanto aromas deliciosos subiam das escadas, onde os adultos desfrutavam de uma refeição festiva em paz. Quando minha mãe finalmente apareceu com um prato de lanches infantis, mal fez contato visual. Quando finalmente consegui descer às 8 da noite, depois de coordenar com vários pais para recolherem seus filhos exaustos, a sala de jantar estava vazia, exceto por pratos sujos e travessas quase vazias. Oh, Ruby, Emma disse, já vestindo o casaco. O Max foi um anjinho para você, certo? Temos que ir. Já passou da hora dele dormir. Sarah seguiu, reunindo seus meninos enquanto conversava com minha mãe sobre os planos para o ano novo. Tia Janete ajudava seus gêmeos a calçarem as botas de neve, enquanto os primos Raquel e Mike carregavam suas crianças adormecidas até os carros. Nem um único obrigado. Ninguém perguntou se eu havia comido. Nem um olhar para trás enquanto todos saíam, me deixando no meio dos destroços do jantar de Natal. Ruby, querida, ajude-me com esses pratos, minha mãe chamou da cozinha, como se eu não tivesse passado o dia inteiro fazendo um enorme favor a ela. Olhei para a montanha de pratos e travessas sujas, evidências de uma refeição que eu nem cheguei a provar. A mensagem da minha mãe chegou durante a semana de provas, justo quando eu estava terminando meu último trabalho do semestre. Meu telefone vibrou com a mensagem dela, carregada com sua costumeira antecipação pré-feriados. Você vai vir para o Natal, certo? Todo mundo está ansioso para te ver. Eu suspirei, já imaginando o que me esperava. Mas naquele ano, algo dentro de mim mudou. Durante semanas, reflete sobre as festas passadas, sobre como eu sempre era relegada ao papel de babá enquanto minha família se divertia. E foi então que decidi, esse ano seria diferente. Respondi de forma simples. Não poderei ir este ano. Estou ocupada com projetos da faculdade. Imediatamente meu telefone explodiu com mensagens. Primeiro foi minha mãe, tentando me convencer de que Natal é sobre família. Depois Sarah, acusando-me de ser ingrata. Emma seguiu com mensagens passivo-agressivas sobre como as crianças ficariam arrasadas por não verem a tia Ruby. Atualização, mas essa mensagem me fez gelar. Sarah e Emma estão vindo com as crianças, dizia animadamente. Além disso, Janete e seus gêmeos, as filhas da Raquel, os filhos do Mike e numa novidade emocionante, a cunhada da Sarah, Lisa, está se juntando a nós com seus 3 filhos. Vai ser um Natal maravilhoso com todas as crianças. Eu fiz as contas rapidamente na cabeça, 12 crianças. 12. Sentei na biblioteca, olhando para o telefone, até a tela escurecer. Depois a liguei de novo, só para ter certeza de que tinha lido certo. A mensagem permanecia a mesma, mas algo dentro de mim finalmente mudou. 2 anos de faculdade tinham me dado perspectiva. Vi minha colega de quarto, Kate, ir para casa nos feriados e voltar com histórias de verdadeiro tempo em família, jogos de tabuleiro, noites de filmes, jantares de Natal de verdade. Minha amiga Jéssica reclamava que a maior dificuldade em ir para casa era ter que compartilhar o controle remoto com os irmãos. Enquanto isso, eu tinha passado todos os feriados da minha vida adulta como uma babá não remunerada. Não respondi à mensagem da minha mãe. Em vez disso, fiz as malas para as férias de Natal com uma sensação incomum de calma. Pela primeira vez, eu não estava temendo os feriados, porque estava indo para casa com um plano. Os dias que antecederam o Natal foram enganosamente normais. Ajudei minha mãe na cozinha, sentindo os aromas familiares de seus pratos tradicionais, carne assada, presunto com mel e sua famosa torta de maçã. Decorei a árvore de Natal com cuidado, pendurando os enfeites que eu mesma fizera na escola primária, ao lado das bolas de vidro elegantes que minha mãe reservava para a frente da árvore. O dia de Natal chegou em uma avalanche de atividades.
Carros começaram a estacionar na entrada da nossa casa, um após o outro, cada um trazendo mais caos que o anterior. Sarah chegou primeiro, com seus meninos, agora com 5 e 3 anos, seguida de perto por Emma, com Sophie e Max. Lisa, a cunhada de Sarah, apareceu com seus 3 filhos, todos com menos de 7 anos. O resto dos parentes entrou logo depois, cada família adicionando mais crianças à multidão crescente. Observei da esquina da sala de estar enquanto o nível de barulho aumentava constantemente. Sarah veio em minha direção, equilibrando o filho mais novo no quadril, enquanto o mais velho puxava a manga de sua blusa. Ruby, ela chamou com aquele tom familiar, aquele que sempre precedia a transferência das responsabilidades parentais. Os meninos estão tão animados para te ver, eles não veem a hora de brincar com a tia favorita. Ela já estava empurrando os dois na minha direção, como havia feito centenas de vezes antes. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, fiquei firme e olhei diretamente nos olhos dela. Não, eu disse, minha voz firme, apesar do meu coração acelerado. Eu não vou cuidar das crianças hoje. Estou aqui para aproveitar o Natal como todo mundo. A sala não ficou exatamente em silêncio, havia crianças demais para isso, mas senti o choque percorrer os adultos. A boca de Sarah se abriu em um perfeito. Minha mãe congelou na entrada com um prato de biscoitos. Meu pai ergueu os olhos do jornal, com as sobrancelhas levantadas. Mas quem vai cuidar de todas as crianças? A voz em pânico de Emma ecoou pela sala. Enquanto me virava em direção às escadas, olhei para trás apenas o suficiente para ver o encolher de ombros impotente da minha mãe e as expressões perplexas no rosto de todos. A cena quase me fez rir. Eles pareciam como se alguém tivesse acabado de dizer que o Natal estava cancelado. Meus pés me levaram escada acima, passando pelas fotos de família que decoravam as paredes, marcando os muitos feitos das minhas irmãs, e entrei no meu antigo quarto de infância. O clique suave da porta se fechando atrás de mim parecia o ponto final de uma frase muito longa. Me joguei na cama, a mesma cama de solteiro que eu tinha desde o ensino fundamental, e soltei um longo suspiro. Lá embaixo, os sons abafados do caos continuavam. Vozes adultas subindo e descendo, crianças chorando, o som ocasional de algo caindo ou sendo arremessado. Você pode acreditar nela? Tão egoísta. No meu tempo, os fragmentos de conversas que subiam pelo chão me fizeram sorrir. Que falem. Que lidem finalmente com a realidade de cuidar de seus próprios filhos. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Kate. Você fez isso? Finalmente enfrentou eles. Operação Liberdade está em andamento, digitei de volta. Atualmente me escondendo no meu quarto enquanto eles descobrem como ser em paz. Uma batida na porta interrompeu minha digitação. Ruby? A voz da mamãe tentava soar preocupada, mas parecia mais irritada e desesperada. As crianças estão perguntando por você. Não me movi da posição confortável na cama. Estou ocupada, mãe. Seu suspiro foi audível através da porta, seguido pelo som de seus passos se afastando pelo corredor. Voltei para o telefone, entrando em um grupo de bate-papo com meus amigos da faculdade, que estavam compartilhando as próprias histórias dramáticas de Natal em família. O tio da Jéssica estava bêbado de novo. A avó do Mike perguntava quando ele ia encontrar uma boa garota. O irmão da Kate tinha trazido uma namorada surpresa para casa. 2 horas passaram assim, em uma rebelião pacífica. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens de apoio de amigos que ouviram minhas queixas sobre as tarefas de babá em feriados por anos. O caos lá embaixo eventualmente se ajustou a um ritmo diferente, um que não incluía minha participação. Quando finalmente desci para o jantar, era como se eu tivesse ressuscitado dos mortos, a julgar pelas expressões de todos. Tia Janete deixou o garfo cair. A boca da prima Raquel ficou aberta no meio de uma frase. Examinei a sala de jantar, notando a ausência conspícua de Emma. Através da porta para a sala de estar, pude vê-la tentando organizar algum tipo de jogo com as crianças. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava escapando do coque elegante, e havia uma mancha de origem desconhecida em seu suéter natalino. Tomei meu lugar na mesa dos adultos, pela primeira vez em muito tempo. Olhei a mesa à minha frente, tudo ainda quente e fresco, esperando para ser saboreado. Sem sobras mornas, sem restos revirados, sem porções infantis pela metade. Podia sentir o peso dos olhares desaprovadores enquanto enchia meu prato com presunto com mel da mamãe, caçarola de batata doce da tia Janete e o famoso prato de vagem da prima Raquel. O som de talheres contra os pratos não conseguiu mascarar completamente a tensão na sala. Eu estava na metade da minha primeira refeição de feriado decente em anos quando Sarah finalmente explodiu. Ela vinha me observando comer com a intensidade de um documentário sobre predadores e presas. Bem, anunciou para a mesa com a voz carregada de sarcasmo, parece que alguém ficou grande demais para suas botas na faculdade. Esqueceram completamente das obrigações de irmã.
Levei meu tempo com uma colherada de purê de batatas, lambendo a colher deliberadamente antes de responder. A comida estava realmente excelente quando você a comia fresca. Engraçado isso de obrigações de irmã, respondi, mantendo minha voz calma. Não me lembro de ter visto babá gratuita em nenhum manual de irmandade. Talvez você possa me mostrar esse capítulo, logo depois da parte onde pais deveriam cuidar de seus próprios filhos. Os suspiros ao redor da mesa teriam sido cômicos se não fossem tão genuínos. Tia Janete até segurou suas pérolas, algo que eu não sabia que as pessoas realmente faziam fora dos filmes. Prima Raquel de repente ficou muito interessada em suas vagens, enquanto tio Mike parecia tentar desaparecer atrás do pãozinho que comia. Mamãe e papai trocaram aquele olhar especial que tinham, o que significava que estavam decepcionados, mas não queriam causar uma cena. O garfo de papai ficou congelado no meio do caminho até sua boca, e o sorriso de mamãe ficou tenso. Mas em vez da bronca que eu esperava, mamãe pigarreou e perguntou ao tio Mike sobre seu novo emprego. A conversa voltou à vida, embora todos continuassem me lançando olhares, como se esperassem que eu brotasse uma segunda cabeça. Continuei comendo, saboreando cada pedaço de comida que não tinha sido revirado por mãos pequenas ou esfriado enquanto eu trocava fraldas. Uns 20 minutos depois do início do jantar, Emma apareceu na porta, parecendo que tinha passado por uma guerra. Seu suéter natalino agora exibia manchas de suco, além da substância desconhecida de antes, e seu cabelo havia completamente escapado do coque. Sarah a chamou com um tom de desespero. Você? Sarah me lançou um último olhar fulminante antes de empurrar a cadeira para trás. As irmãs trocaram de lugar, e Emma praticamente desabou na cadeira vazia. Ela parecia exausta, aquele tipo de cansaço profundo que eu vinha sentindo em todos os feriados durante anos. Emma mexia a comida no prato mecanicamente, mas não conseguia evitar de me olhar feio entre uma mordida e outra. Eu encontrei seu olhar, dei de ombros e voltei a aproveitar meu jantar. Depois de terminar minha refeição, incluindo 2 porções da torta de maçã da mamãe, um luxo que nunca tinha conseguido aproveitar antes, saí discretamente da mesa. Ninguém protestou, ninguém pediu para eu ajudar na limpeza, ninguém exigiu que eu cuidasse das crianças. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas da sala de estar enquanto eu descia as escadas, ainda sentindo a alegria da minha noite de Natal pacífica. Esse sentimento evaporou no momento em que os vi, mamãe, papai e Sarah. Emma estava sentada em uma posição claramente estratégica, esperando para emboscar. Sarah não perdeu tempo. Que tipo de espetáculo foi aquele ontem? Ela começou, a voz afiada o suficiente para cortar vidro, fazendo parecer que somos pais ruins na frente de todo mundo. Afundei-me em uma poltrona surpreendentemente calma. Espetáculo? Você quer dizer eu querendo aproveitar o Natal como todo mundo? Estou simplesmente cansada de ser a babá não remunerada e não reconhecida, enquanto todo mundo tem um feriado de verdade. Mas você nunca reclamou antes, mamãe interveio, as sobrancelhas franzidas em confusão. Eu não pude evitar e ri. Nunca reclamei? Venho reclamando há anos, mãe. Mas era conveniente demais ignorar, não era? Fácil demais continuar explorando a irmãzinha boazinha que nunca causa problemas. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, as vozes se sobrepondo em um coro de acusações e lembretes sobre deveres de irmã e obrigações familiares. Papai continuava mencionando tudo o que haviam feito por mim ao longo dos anos. Mamãe trouxe à tona como tinham me criado bem, e minhas irmãs alternavam entre ataques diretos e tentativas de me fazer sentir culpa. Esperei até que todos se esgotassem antes de falar novamente. Essas crianças não são minhas, disse em voz baixa, mas firme. Eu não dei à luz a elas. Eu não decidi tê-las. Elas são responsabilidade de vocês, não minha. Especialmente durante os feriados, quando eu também deveria estar relaxando. Foi então que Sarah jogou o que ela achava ser sua carta na manga. Ela se levantou, o rosto ruborizado de raiva. Bem, talvez seja a hora de alguém te ensinar uma lição sobre gratidão. Vamos ver como você se vira sem a mamãe e o papai pagando sua faculdade. A sala ficou em silêncio. Eu vi mamãe e papai trocarem olhares incertos, claramente pegos de surpresa pela sugestão. Mas em vez do pânico que Sarah claramente esperava ver no meu rosto, senti uma estranha sensação de alívio. Finalmente todas as cartas estavam na mesa. Levantei-me lentamente. Na verdade, Sarah, é a vovó quem está pagando minha faculdade, do fundo de educação do vovô. Você sabe, o mesmo fundo que ajudou a pagar sua faculdade de enfermagem, a faculdade de administração da Emma, e que foi criado para todas as netas. Fiz uma pausa, deixando a informação penetrar. E mesmo que não fosse o caso, eu tenho uma bolsa parcial. Além disso, diferente de algumas pessoas, não tenho medo de trabalhar para me sustentar. Sem esperar uma resposta, me virei e subi as escadas. Levei menos de 10 minutos para arrumar minhas malas.
Tinha me tornado especialista em viajar leve ao longo dos anos. Quando desci novamente, mamãe e papai começaram a me chamar, suas vozes misturando raiva e pânico. Mas eu estava farta. Saí pela porta da frente, deixando para trás seus protestos e recriminações. O ar gelado do inverno queimava minhas bochechas enquanto eu caminhava até meu carro, mas mal sentia. A viagem de volta ao campus foi estranhamente pacífica. À medida que os quilômetros entre mim e minha casa aumentavam, fui bloqueando os números deles no meu telefone: mamãe, papai, Sarah, Emma. Cada toque na tela parecia quebrar outro elo de uma corrente que eu nem tinha percebido que estava me prendendo. Meu dormitório me recebeu com sua abençoada simplicidade. Sem brinquedos espalhados pelo chão, sem marcas pegajosas nas janelas, sem o barulho constante de crianças exigindo atenção. Apenas meus livros, meu laptop e meus próprios pensamentos. Janeiro passou em um borrão de novas aulas e fins de semana tranquilos. Fevereiro trouxe neve e uma abençoada ausência de drama familiar. Joguei-me nos estudos, fiz planos com amigos e pela primeira vez em anos, senti que estava vivendo minha própria vida, em vez de existir às margens da vida de todos os outros. Então, em um frio sábado de manhã no final de fevereiro, olhei pela janela do meu dormitório e os vi, mamãe, papai e Emma, parados no estacionamento. Pareciam deslocados entre os estudantes apressados indo e vindo das aulas. Meu primeiro instinto foi fingir que não estava em casa, mas algo na linguagem corporal deles me fez pausar. Pareciam diferentes, menores, de alguma forma menos como figuras de autoridade e mais como pessoas que dirigiram 4 horas para fazer as pazes. Encontrei-os no saguão. Emma falou primeiro: podemos te pagar um café? Queremos conversar. O café do campus estava tranquilo naquela manhã. Sentamos em uma mesa de canto, o vapor subindo de nossas xícaras, o silêncio pesado com palavras não ditas. Mamãe foi a primeira a quebrá-lo. Temos pensado muito, começou, os dedos traçando nervosamente a borda da xícara. Depois que você foi embora, bem, tivemos longas conversas em família. Muito longas, Emma acrescentou, encontrando meu olhar diretamente. Ruby, estávamos errados. Todos nós. Aproveitamos de você por anos e chamamos isso de dever familiar para nos sentirmos melhor. Papai pigarreou. Não percebemos. Ou talvez não quisemos perceber o quão injusto era. Você merecia seus próprios feriados, seu próprio tempo. Merecia ser tratada como adulta, não como babá da família. Tomei um gole longo do meu café, deixando as palavras afundarem. E Sarah? Perguntei. Emma suspirou. Sarah ainda está processando. Você sabe como ela é. Tem dificuldade em admitir quando está errada. Mas o resto de nós, queremos fazer melhor. As coisas vão ser diferentes agora. Mudaremos, mamãe prometeu. Nada de empurrar as crianças para você, nada de esperar que você sacrifique seus feriados. Queremos que você venha para casa porque quer, não porque precisa cuidar das crianças. Estudei os rostos deles, a sinceridade nos olhos da mamãe, o arrependimento na expressão do papai, a postura aberta de Emma. Está bem, disse finalmente. Eu acredito em vocês. Naquela noite, depois que partiram, desbloqueei os números deles. Em minutos, recebi uma mensagem da Emma. Sinto sua falta, maninha. De verdade, desta vez. Os meses seguintes trouxeram um novo normal. Passei a visitar casa alguns fins de semana, e foi realmente agradável. Quando Emma trazia os filhos, cuidava deles ou contratava uma babá. Mamãe parou de tentar criar momentos de união familiar que sempre terminavam comigo no comando de um bando de crianças. Sarah e eu ainda não falamos. Às vezes vejo suas postagens nas redes sociais, fotos de seus meninos crescendo tão rápido. Uma parte de mim espera que um dia, ela perceba o que fez de errado e entre em contato primeiro. Até lá, estou em paz com a distância. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.